Oi, gente, tudo bem com vocês? Podemos começar a falar, gente? É agora que a gente começa a falar? Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Maria Eduarda, mas pra gente que é amigo, eu sou a Madu. Sejam muito bem-vindos. Esse é o meu podcast, o Madu Verso. Eba! Eu não sei se vocês perceberam, mas hoje o Modo Verso é com cenário, gente, em vídeo. E o meu sorriso tá de orelha a orelha, tá? Eu sei, não precisa falar isso pra mim não, boba. Eu já sei. Eu tô feliz, gente, só isso. É uma coisa que eu queria realizar há muito tempo. Eu tinha todos os instrumentos pra realizar e eu ainda não tinha percebido que tava tudo aqui, sabe? Eu só coloquei uma coisa, outra, uma luz, um negócio e tal. Fui organizando e acho que nasceu, né? Acho que nasceu alguma coisa aqui hoje. Eu consegui trabalhar melhor a minha energia, gente, nesses 2 dias. Então eu acho que foi algo que realmente me agregou em alguma coisa. É a primeira vez gravando nesse cenário. Esse é o meu novo cenário, gente. Se vocês ainda não conhecem, eu vou ter que apresentar esse cenário pra vocês. Na verdade, eu acho que, de certa forma, até eu tô conhecendo esse cenário agora, pela primeira vez. Porque eu nunca fiz um vídeo aqui, eu nunca gravei um podcast aqui desse jeito. Porque aqui foi a origem do podcast. O primeiro episódio que eu gravei foi aqui nesse sofá. É o lugar que eu mais habito aqui na casa, o lugar que eu mais fico confortável. E eu gosto de ficar aqui, é o meu cantinho do sofá e tal, eu jogo minhas coisinhas aqui, dá pra ver, né? Aí eu dei uma arrumada, coloquei umas luzes, coisa básica, não mexi muito. Já é basicamente assim. E aí eu sou super feliz pelas minhas coisinhas, aí eu fui organizando, eu falei, nossa, pera aí. Eu tenho um cenário, tipo, eu já tinha, tava tudo aqui. Eu só precisava organizar para que parecesse um cenário, sabe? E aí eu falei, nossa, valeu. Deu certo. Bom, é isso, gente. Esse é o início do Maduverso de hoje. Eu vou ter um tema nesse episódio. A gente vai ter um tema nesse episódio pra gente trabalhar, pra gente pensar um pouco, talvez se identificar, curtir aqui essa conversa, porque eu gosto muito de ter essa conversa com vocês. Não sei se vocês já perceberam, mas pra mim, sinceramente, é algo que faz muito sentido. Tanto que quando eu recebo um feedback positivo, eu fico feliz porque eu percebo que isso é algo que faz sentido não só pra mim, mas se alguém se identificou, isso também faz sentido pra essa pessoa. Nem que seja um pouquinho, nem que seja em alguma coisa, sabe? Então, se você se identifica com esse podcast, segue aqui no Spotify. Esse episódio eu vou postar no YouTube. Teve muita gente que me cobrou, disse que não usava Spotify, que usava YouTube e que queria ver em vídeo também. E é algo que eu queria muito fazer, era um podcast em vídeo. É algo que eu há muito tempo, e aí inicialmente o cenário ia ser lá no quarto, porque tem um segundo quarto aqui que eu quero transformar em quarto barra estúdio. Então é o estúdio dos incensos, é o estúdio do podcast e minhas coisinhas, né? Só que eu fui indo, só que eu acabo não habitando tanto no quarto. Pelo fato de a vida correria e tal, coisas pra fazer, eu habito muito mais aqui na sala, eu fico mais confortável aqui, porque aqui já tá tudo na minha mão. Eu tô aqui, eu tô de frente pra TV, o celular, a tomada, tudo aqui perto. Tá literalmente tudo na minha mão, tudo que eu preciso nesse momento, o que eu sinto que eu preciso. E eu me sinto muito confortável aqui. Eu tenho um controle aqui, né, emocional muito grande dessa parte aqui. E aí eu não tava conseguindo realmente ficar na mesa, sentar na mesa e gravar o podcast ainda. Talvez com o próximo formato que vai vir o podcast, eu vou fazer na mesa. Mas por enquanto, enquanto é algo ainda só meu, algo mais intimista, eu não vejo por que não gravar no lugar de origem, que é aqui no sofá, o sofazão da casa. Sejam bem-vindos! Essa é a Casa Maduverso, gente. É um pouquinho do meu cantinho pra vocês, um portal. Tipo, até as crianças falam, velho, quando a gente entra na casa de Duda, parece que a gente entra em outro mundinho, parece uma casa de fada. Porque eu sou apaixonada por luzes, gente. Eu amo isso aqui, ó.
Isso aqui pra mim é a coisa mais confortável do mundo, velho. Eu ter essa luz, essa ambientação é algo que realmente me deixa muito satisfeita. E eu ter feito isso hoje a partir de uma ideia que eu tive, porque eu vi a luz aqui. Eu falei, oxe, eu tenho um cenário pronto. Pera aí que eu vou organizar essa bagunça. Coloquei tudo em ordem do jeitinho que eu queria. E coloquei elementos e tal, que eu já uso normalmente, já são meus elementos. Tem coisa que foi criada por mim. Eu acho que eu vou ter que apresentar o cenário pra vocês. Eu não sei se vai ser algo extremamente confortável pra todo mundo. Mas antes de começar o episódio, eu quero apresentar o cenário pra vocês. Se for ok pra todo mundo, eu, né, apresentando, comunicando, conversando com vocês. Madu, pra quem não me conhece, eu me chamo Maria Eduarda, mas pra gente que é amigo, eu sou a Madu. Meu cantinho, meu sofá, na minha casinha. Tudo bem confortável, do jeito que eu gosto e prefiro. Luzes, tem uma ambientação, tem uma coisa, tem um negócio que acontece aqui nesse cantinho. Essa parte aqui, eu gosto de colocar minhas coisinhas. Tenho incenso. Tenho um refrizinho aqui, né? Uma Pepsi. Geladinho. Geladinho. Caderno, anotações importantíssimas, tá? Meu caderninho da consciência aqui. Esse caderno é o meu caderno, velho. Que eu, tipo, bateu na consciência, anota. Depois eu vou lá, leio. Faz sentido o que eu anotei em outra fase da vida. Eu acho que eu já zerei uns 3 cadernos só fazendo isso. Só que geralmente são pequenos, porque eu gosto de ter algo sempre à mão, sabe? Kindle, pra caso eu queira captar alguma informação, né? Eu tenho algumas coisinhas aqui no Kindle, gente. Não sei se vai estar focando, tá? Só que eu tenho o baralho aqui, né? Umas pesquinhas, porque eu ainda tô aprendendo a ler o baralho. Eu tenho um baralho também aqui comigo, né? E aí eu tô aprendendo a ler ainda, gente. Eu não sei completamente e tal. Eu vou ali, vejo o significado das cartas, vejo no que ela bate. Faço umas tiragenzinhas pra mim, assim, de coisas bestas, assim, sabe? Não fico muito, oh, meu Deus, eu quero saber exatamente tudo da minha vida. Só que tem coisa que realmente bate, né? Tem coisa que a informação cai no colo, assim, e você tem a certeza daquilo ali pelo baralho. O baralho, ele realmente consegue conversar com você. Pelo menos comigo, ele tem uma conversa franca, bem legal. É uma acessibilidade, né, pra essas coisas. Fundo do deck. Olha lá, ó. Tá focando, meninas? Acho que sim, né? Eu fiz uma tiragenzinha aqui, gente, antes de começar. Mas enfim, eu tava apresentando o cenário, né? Aqui mais incenso, gente. Palo Santo agora. Tem o Palo Santos, sempre à mão, na minha bandejinha. Isso é uma arte que eu fiz. Essa arte é uma colagem. Eu gosto muito de fazer colagem, gente. Coisas à mão. Conte comigo. Não sei se vai estar focando, tá? Será que dá pra ver? Ó. A ordem não é importante. Experimente. Contrarie seu bom senso. Faça uma bagunça, depois arrume. Arranque fora a selvageria. Monólogo imprevisível. Eu já li isso aqui de várias formas, até porque a ordem não é importante. E eu gosto desse tipo de colagem porque na minha cabeça, essas frases aqui, elas combinam de alguma forma e elas fazem sentido exatamente desse jeito aqui, nessa ordem. Foi algo que fez sentido na minha cabeça e eu fiz. Eu tenho outra colagem ali, depois eu mostro pra vocês. E eu gosto muito dessa, é uma das minhas preferidas. Eu gosto da estética dela também. Ali temos um abajur, tá no lugar dele aqui, no lugarzinho dele, né? Então, gente, é isso. Esse é o meu cenário. Aqui temos luzes, enfeite, caldeirãozinho da bruxa, livros ali em cima. E é isso. Aqui tem um quadro, aqui tem outro quadro, que foi o que eu fiz. E aqui tem bandeirinha do Brasil, canguinha. E isso vai da casa, né? Vocês aí, paradinhos na minha frente, a gente tendo uma bela conversa. TV tocando uma musiquinha ambiente. E aí, vamos conversar? Bom, hoje no Madu Verso, a gente tem um tema, gente. Só que eu vou olhar essa tiragem primeiro, porque antes da gente começar a conversar, eu comecei a tirar umas cartas. E aí caiu 2 de espadas, 4 de copas, 7 de ouros, 3 de espadas, valete de ouros e no fundo do deck, as de copas. As de copas. E caiu 2 de ouros, que eu também vou ignorar, né? Que eu não sou besta.
Deixa ela ali no cantinho, porque ela vai falar alguma coisa em algum momento. A vida é boa, velho. A gente se estressa tanto, se preocupa tanto, sabe? Acho que essa foi a minha leitura. Eu não vou estender muito não, porque eu já entendi o que eu tinha que entender. Eu nem sei se eu vou colocar essa parte no podcast, mas o que eu tinha que entender disso aqui, eu entendi. Então, é isso. Tá gravado, né? Já guardei até as cartas. Embaralhar agora. Caderninho, caderninho. Esse é o caderninho dos sonhos, galera. Ele me ajuda. Bom, gente, hoje é dia 19 de junho de 2026 e a gente tá aqui. Anteontem e ontem ficou visível no céu o alinhamento de Lua e Vênus. Tinha outros planetas alinhados também. E foi um evento muito lindo, dava pra ver a olho nu. Foi muito bonito mesmo de se ver, parecia que a lua tava sorrindo e que tinha uma piscadinha, sabe? Vênus tava muito bonito, muito presente mesmo. Foi um dia de energia, hoje também foi um dia, eu acho que a energia hoje foi um pouquinho mais forte ainda do que ontem. Eu senti muita coisa, observei muita coisa, consegui absorver também muita coisa e coisas que eu realmente acho que vão ser positivas, que vão agregar de verdade. Hoje, talvez até pelo fato de eu estar aqui, fazendo algo que eu nunca fiz antes, fazendo algo que eu precisava de coragem, eu precisava superar um medo, um bloqueio, de chegar aqui, botar minha cara e falar com vocês. Então, isso pra mim já é uma realização. Então, esse alinhamento, eu acho que foi algo muito importante pra minha clareza. Não sei se vocês sentiram algo relacionado, digam se vocês sentiram, porque aqui em casa a gente sente, né? Eu, minhas mães, a gente sente isso de uma forma muito forte. Qualquer alinhamento de astro, mudança no céu e tal, a gente sente. Energias, né? Vamos lá, temos energias. Energias boas hoje. Maravilhosas. Tudo incrível hoje e sempre. O poder da palavra. Eu também tô um pouquinho nesse movimento aí de deixar um pouquinho o lado negativo, o lado de ver o cenário ruim das coisas e focando muito mais no lado positivo, na afirmação positiva que eu possa trazer e levar para minha vida, porque às vezes a gente acaba pecando um pouquinho, né? Talvez na forma que a gente fala com a gente, talvez na forma que a gente pensa sobre a gente, na forma que a gente realmente identifica. Às vezes a gente comete um erro e aí a gente se ofende. Talvez uma ofensa que a gente não fosse falar para outra pessoa. Se você, vamos supor que é uma pessoa que você ama e que essa pessoa comete um erro, às vezes um erro besta, um erro que pode ser consertado, normal, todo mundo comete erros. E aí você vai proferir palavras negativas muito feias para essa pessoa, tipo idiota, burro, coisas assim, sabe? Eu comecei a me corrigir em relação a isso. Uma amiga me corrigiu, ela falou, nossa, Duda, não fale assim com você. E eu falei, realmente, falou tudo. E aí eu apliquei isso na minha cabeça, porque às vezes é uma informação que a gente já até sabe. Eu já sabia que eu não podia fazer isso, eu já sabia o poder das palavras, só que parece que eu não tinha levado fé o suficiente de que isso é realmente muito, muito, muito real e está presente no nosso dia a dia, na nossa realidade, da nossa criação, da nossa consciência, que a gente não pode deixar a nossa consciência pensar que a gente é isso aí que a gente está falando, ou pensando que é negativo e tal. Enfim, gente, hoje a gente tem um tema que não é esse, inclusive, só que eu falo pra caramba. É isso aí, bem-vindos ao Amado Verso. Hoje o tema é outro, é um tema que eu separei porque era algo que eu queria muito falar sobre, porque é algo que acontece comigo. Eu acho que também tem um pouquinho a ver com isso que eu tava falando, tudo se liga, tudo se conecta. O tema de hoje é sincronicidade. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, sincronicidade. Muitos conhecem como coincidência. Só que qual é a diferença? Existe uma diferença entre a sincronicidade e a coincidência. A sincronicidade, ela é um termo
criado por Carl Jung. E ela é quando dois ou mais acontecimentos ou fatores parecem estar conectados por significado, mesmo sem uma explicação lógica ou casual. Então, no caso, às vezes você percebe alguma coisa que tem uma conexão para você, é algo que faz sentido para você se conectar, às vezes um barulho, às vezes uma conversa, às vezes uma pessoa que você viu uma ou duas vezes, ou você pensou na pessoa e viu a pessoa, e aí você conecta isso com outra coisa. Música também entra muito no termo da sincronicidade. Eu acredito que a música conversa muito com a gente. Se você nunca parou para ouvir uma música e prestar atenção na forma que ela conversa com você, eu recomendo, principalmente no aleatório. Eu quero trazer algumas coisinhas que eu escrevi, porque eu acho importante eu falar a minha opinião e eu falar o que eu vivo sobre a sincronicidade, mas falar também os termos mais técnicos. Uma coisa sobre a sincronicidade que eu comentei porque a sincronicidade ela também pode ser conhecida como coincidência. Só que qual é a diferença entre isso ser a mesma coisa? Porque você poderia muito bem achar que toda coincidência é uma sincronicidade. Porque você pode simplesmente falar, é a mesma coisa. Mas qual é a diferença? A diferença é que, explicando da forma, eu acho que um pouquinho mais fácil, é que toda sincronicidade é uma coincidência, certo? Mas nem toda coincidência é uma sincronicidade. Mas o que é que faz isso ter uma diferença? Na verdade, onde é que está a percepção da diferença desses dois termos e o fato dele não ser a mesma coisa? Eu acho que é justamente o fato de a sincronicidade ela mexer com você num ponto que vai além. Eu acho que não é só um ponto da coincidência de tipo, isso aqui se conecta. Mas a coincidência é exatamente de você sentir isso. Talvez um pouquinho até não, mas muito no seu emocional. Porque muitas vezes a sincronicidade, ela condiz com o que você está vivendo no momento. Ela condiz com o que você está passando. Então, às vezes você está precisando de um sinal, de uma confirmação, de algo que vem para te dar realmente essa resposta ou algo do tipo, sabe? Que você pode estar esperando ou não, ou algo que você veja que se conecte e te faça pensar por uma perspectiva diferente das coisas. Ela vem através disso. Eu acho que é um sentimento realmente de conexão, mas uma conexão com consciência. Uma conexão consciente de que você tá vendo aquilo ali e isso não é normal. Tipo, gente, sincronicidade é algo muito incrível. Diante do que eu vivi com a sincronicidade, é algo muito incrível de ser vivido, de ser observado. Porque quando você observa, quando você vê, quando você sabe que você está vendo, você desenvolve um tipo de desbloqueio que parece que é uma piada. Parece que você é uma piada cósmica. E que isso não está acontecendo com você justamente pelo fato de algo se conectar tanto. Só que eu acho que também aí é que entra a parte de você ter um eixo, um limite. De tipo assim, não posso entrar nisso assim tão de cabeça e achar que tudo é uma sincronicidade, porque é uma magia, realmente. Se você sente a sincronicidade, você vê que é uma magia da consciência. Eu não sei explicar, gente, exatamente como é que eu me sinto em relação a isso. Quem sabe até o final do episódio eu consiga, não é mesmo? A gente tem muita coisa para conversar ainda, calma. E aí, a partir do momento que você sente isso, você tem essa onda de emoção, de consciência, eu acho que é ali que mora a sincronicidade. Eu acho que é ali que ela ultrapassa o termo coincidência. Ela vai além, ela vai um pouquinho acima ou talvez um pouquinho mais adentro. Bom, é isso. Vamos para o termo técnico aqui, né? O termo sincronicidade foi criado pelo psiquiatra suíço Carl Jung. Jung observou que algumas coincidências pareciam acontecer em momentos importantes da vida das pessoas. Ele acreditava que às vezes acontecimentos externos
podem refletir algo que está acontecendo dentro de nós. Por isso, para ele, a pergunta não era: isso aconteceu por quê? Mas sim, o que isso significa para mim? No caso, ele tinha essa ideia de que a sincronicidade ela tinha um grau de importância diferente para as pessoas. As pessoas sentiam isso e viam que era algo que espelhava também no interno, justamente pelo fato de você estar vendo algo ali, uma música que conversa com você. Às vezes é uma palavra, gente. Uma coisa que eu fico besta é quando acontece com uma palavra desconexa. Por exemplo, às vezes você está em algum ambiente, por exemplo, uma praça, ou dentro de uma loja, ou em algum lugar assim, e aí você acaba ouvindo conversas paralelas. E aí você não necessariamente está prestando atenção a essa conversa, mas em algum momento dessa conversa tem uma palavra específica ou uma frase específica que vai te chamar a atenção de uma forma que você vai falar: ué, por que eu ouvi isso? Aí eu já penso logo: qual o sentido que essa palavra tem? Por que eu ouvi essa palavra especificamente? Sendo que minha mente estava aqui, pererê, 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 em outros cantos. Eu não estava prestando atenção na conversa. Por exemplo, uma palavra que uma vez aconteceu e marcou, e foi engraçado porque aconteceu outras coisas também relacionadas a essa mesma palavra. Deixa eu falar a palavra para vocês: azul. Pronto. É uma palavra que teve sincronicidade em relação à cor azul, na verdade. Não foi a palavra azul, né, literalmente, mas a cor azul nesse dia. Teve bicicleta azul, roupa azul, fusca azul, palavra azul e é isso, algumas sincronicidades. Foram 4 coisas que se conectaram nesse dia só relacionados a azul. Mas teve outras coisas que se conectaram em relação à sincronicidade. Eu acho que eu queria muito falar sobre esse tema hoje, porque foi algo que aconteceu comigo bastante. Só que tem uma questão que às vezes, é um pouquinho da percepção, que os sinais, eles sempre vão estar ali. Sim, os sinais, eles estão ali o tempo todo. Só que a gente vive de um jeito que a gente não consegue prestar atenção. A gente não vê, às vezes a gente não enxerga. E às vezes a gente enxerga e finge que tá cego, se finge de cego, de manco. E não vê o sinal. E o sinal tá ali, ó, bem na sua cara. Eu sou uma pessoa muito teimosa, e aí tudo que é relacionado à minha intuição, eu tinha uma mania de duvidar, não tenho mais. Hoje em dia eu não duvido da minha intuição pra nada, porque ela já me falou muita coisa, ela já me livrou de muita coisa, e ela tá aqui comigo, né? Mas, tipo assim, já teve muitas vezes de eu ter o aviso da intuição, ouvir, ver, tá tudo ali na minha cara, na minha frente, e eu ignoro. Adivinha aí o que acontece, galera? Se lasca. Coincidência ou sincronicidade? Toda sincronicidade é uma coincidência, mas nem toda coincidência é uma sincronicidade. A diferença está no significado que aquilo desperta em você, no que você interpreta. Então, a sincronicidade, ela é basicamente a forma que você interpreta um sinal, que muitas vezes pode ser só uma coincidência. Mas se isso tiver um significado maior para você, você já pode considerar esse sinal, essa coincidência, essa ligação, essa palavra, cor. Eu gosto de observar a sincronicidade muito em sinais da natureza também. A natureza, ela conversa muito. Se você souber observar, ela conversa muito com a gente. Em músicas, eu já falei isso 1 milhão de vezes, mas música é tipo o top mais. Eu amo com música, velho. É tipo muito foda quando a música fala exatamente o que você precisa ouvir naquele momento. Gente, vocês não estão entendendo, velho. O reggae. Gente, tá tudo no reggae. Escutem reggae, por favor. Mas tá em outras músicas também. MPB fala muita coisa também, tá? Enfim, é isso. Onde as pessoas costumam perceber sincronicidades?
números repetidos, por exemplo, horas iguais, datas, números que você observa. Tem gente que olha placa de carro, tem gente que olha números aleatórios na rua. Eu sou muito das horas e ultimamente eu tenho percebido também um pouquinho de números aleatórios em lugares, adesivos, paredes, números de casa também. Sonhos que parecem se conectar. O sonho é clássico, né, gente? O sonho é tipo assim, vem sinais, vem tudo. Eu tenho uma ligação muito forte com o sonho, porque minha mãe sonha. Minha mãe sonha muito. E aí ela sabe as coisas antes de acontecer e tal. E aí já tá nisso da família, da mediunidade de visão. Eu acho muito legal essa parte de trabalhar a intuição de visão. Não é algo que a gente pede, não é algo que a gente quer, não é algo que a gente... Nem sempre é bom, gente. As pessoas acham, eu queria ver o futuro. Nem sempre é bom ver o futuro, nem sempre é bom você saber das coisas antes, tá? Eu ainda tô um pouquinho confusa em relação a isso, ainda é algo que eu tô aprendendo, mas acredito que vai dar certo. Tamo indo aí, né? Encontrar a pessoa certa no momento certo. Às vezes você não faz ideia de que você vai encontrar, e aí às vezes você pensa na pessoa e aí a pessoa vai lá e aparece. Ou manda mensagem, ou tem algum sinal relacionado a essa pessoa para com você. Pode ser de relacionamento, pode ser de família, de amizade, qualquer tipo de contato, gente, com qualquer pessoa. Às vezes você tá precisando de uma resposta do seu emprego, algo que você tá ali esperando e aí chega aquela mensagem naquele dia, naquele momento que você pensou ou que você pediu para isso acontecer, sabe? Eu acho muito, muito massa quando tem esse tipo de conexão, quando envolve outras pessoas, porque é algo que está externalizado, é algo que está em conjunção com terceiros. Então, até que ponto vai a sincronicidade, sabe? Até que ponto ela pode ser uma coincidência que, não, menina, besteira, que eu pensei nessa pessoa agora, essa pessoa me mandou mensagem agora. Ou até que ponto isso é uma piada que você tá vivendo, sabe? Enfim, é isso. Receber uma mensagem quando tá pensando nela, frases ou sinais que aparecem repetidamente. Isso acontece bastante comigo também. Frases, às vezes palavras, eu tenho uma conexão muito grande com palavras também. Acho que deu pra perceber que eu gosto bastante de escrever, né, gente? Então, às vezes, eu tenho essa mania muito grande de escrever alguma coisa, escrever de forma consciente, ou às vezes de forma inconsciente também, eu vou escrever só o que deu na telha. E aí, escrevo e deixo lá, nem sempre eu leio. Depois, muito tempo depois, eu vou lá. Ai, deixa eu ver aqui, gente, o que foi que eu escrevi aqui. Só besteira, só entendi. Vou entender agora, deixa eu ver aqui. Aí, quando eu abro... Caraca, não acredito. Aí caiu a informação no meu colo, assim, ó. Tipo assim, é isso aí que você precisa fazer. Aconteceu isso comigo com as cartas. Aconteceu isso comigo com as cartas. Eu fiquei perplexa. Quer ver? Eu vou fazer isso agora. Bora ver? Tem muita coisa escrita aqui. Tem informações, tipo assim, que veio na minha consciência. Tem desabafo. Às vezes eu escrevo como eu tô me sentindo. Inclusive, eu recomendo muito, viu, gente? Se você tem muito pensamento na sua cabeça, tá com ansiedade, burucutu, te perturbando ali, você precisa externalizar, mas você não quer conversar com ninguém. Você não quer falar nada com ninguém. Eu faço o quê? Abro o celular, vou gravar. Pego aqui, ó, vou escrever uma coisa, sabe? E aí sai alguma coisa. E aí eu consigo, às vezes, me entender melhor, me compreender, me ver, me ouvir. De uma forma que eu não tava conseguindo me compreender antes, porque tava tudo preso aqui, emaranhado, bagunçadinho. Mas aí a gente faz o quê? Puxa o fio da meada, lembra? E vai ajeitando. Ajeita um aqui, ajeita outro ali. E vai, ó, ajeitando os fiozinhos. Bora aqui pra página aleatória. Eu não vou ignorar essa, né? Olá, ó. Eita, desgrama. Eita, desgrama! Juro. Eu não sei se o celular tá espelhado, se vai dar pra vocês lerem. Mas tá escrito:
Ajustar para prosperar. O que foi que eu acabei de falar? Ah, eu amo essas piadas cósmicas e eu juro que eu ia ignorar essa página. Véi. Que foda, mano. Propósito, velho. Propósito. Caí na página do propósito. Aqui, ó. Vou ler, né, o que tá escrito, pra vocês não ficarem curiosinhos. A primeira página, né? Porque ali é o finalzinho, mas eu vou ler o conteúdo inteiro aqui. Vibração pessoal é um conjunto de crenças, emoções, comunicações, ação e propósito. O propósito, ele não precisa ser algo grandioso e nem ser um direcionador da vida. Ele só precisa ser profundo o suficiente para que você possa seguir o seu propósito e conseguir chegar onde você estabeleceu a partir do que você acha que é necessário para você. Valeu? Valeu? Onde eu quero chegar, tipo isso, sabe? Aí vem aqui, ó. Afirmar o propósito como um mantra. Definir e me libertar de crenças limitantes. Ajustar para prosperar. Sorriso, girei a orelha, as coisas. Aí aqui eu tenho, né? Deixa eu ver aqui qual é o meu propósito. Que eu botei aqui, ó. Qual é o meu propósito? Só que essa parte eu não sei se eu vou ler em voz alta, né? Mas eu vou ler, depois eu tiro o áudio se eu quiser. Que eu não sou obrigada a também ser tão... adentrar tanto aqui, né? Que eu não sei o que tá escrito. Eu não lembro, gente. Essa é a graça de escrever. Porque você escreve... Eu não sei quando foi que eu escrevi isso aqui. Tem muito tempo. Ó, porque é o comecinho do caderno. É o comecinho. E eu já tô aqui, ó. Eu tô aqui. Entendeu? Eu tô aqui. Então, eu já escrevi isso tudo aqui. Então, aqui eu comecei, eu não lembro de nada que tá aqui. Vamos lá. Ah, eu caí na mesma página! Eu caí na mesma página, gente! Véi, juro. Gente, juro. Eu caí na porra da página que eu falei na estante no vídeo. Eu falei que quando eu gosto de fazer isso e que isso aconteceu comigo com as cartas. Eu não sei se vocês repararam que eu falei isso. Se não reparou, volte aí alguns minutinhos. Eu vou ver o minuto exato e vou botar na edição aí qual é o minuto exato que eu falei isso. Porque isso agora foi foda. Foi forte, hein? Sincronicidade foi forte. Caraca, véi. Caraca, meu incenso, véi. Eu comecei o vídeo com incenso, mano. Gente, eu vou até me ajeitar, velho, depois dessa. Caramba, essa pancada foi forte, viu? Ó, qual é o meu propósito? Diante de muitas dúvidas e questionamentos, eu recebi um vídeo que me inspirou a pensar no meu propósito. Para chegar em algum lugar, eu preciso saber onde eu quero chegar. Nunca pensei exatamente sobre isso, mas já visualizei uma loja de produtos artesanais e naturais, podendo ser expandida a beleza e autocuidado. E embaixo tá grifado tarô, porque isso aqui veio em algum momento desse raciocínio aqui que eu tive. Veio isso e aí eu botei tarô embaixo. Vamos ver a outra página, né? Que agora até eu fiquei curiosa, gente, pra terminar isso aqui, juro. Aqui já é... Ah, é a loja, gente. Eu planejei a loja, velho. Caraca, eu planejei a loja, velho. Que dia eu fiz isso, mano? Que dia eu planejei a loja? Tá, e a importância de você estudar a sua mente, tá? Loja. Gostei, véi. Gostei, véi. Loja virtual. Produtos. Incenso artesanal, sabonete para limpezas. Porque minha mãe faz sabonete também, né? Plantas, kit jardim, itens personalizados. No caso, personalizados que eu digo itens personalizados para quem tá comprando, por exemplo, de forma mais intuitiva, porque eu também faço alguns acessórios. É porque eu meio que começo algumas coisas e eu não... Enfim, gente, é um problema que eu vou resolver também.
Mas o item personalizado, ele é como se, tipo, eu olhasse pra você e eu visse o que você precisa. Porque às vezes acontece, né? Enfim. Kit limpeza energética, conservas, velas artesanais. Manhinha também tá nas velas e eu também. Acessórios, tô nos acessórios. Itens esotéricos, tarô e cartomancia, a visão da gata. E audiovisual, que é o podcast. Eba! Gente, vocês não têm noção de como esse episódio tá babadônico pra mim, véi. Ele tá tipo assim. Aí aqui tem um mantra, véi. Você quer ouvir um mantra, véi? Gente, minhas anotações são assim, véi. As minhas anotações... O dia mais fraco da minha anotação é eu resolvendo minha vida todinha. Que perturbação é essa? Da mente, cara. Mantra, propósito. Eu faço tudo o que faço e não desisto nunca. Por amor ao meu próprio ser. Tenho uma oportunidade extremamente rara de estar viva. Uma oportunidade que pode durar 100 anos ou pode acabar amanhã. Então, quero viver com qualidade, felicidade, tranquilidade e leveza. Quero me tornar melhor, me libertar da prisão mental que me foi instalada. Eu vou fazer por mim. É isso aí, eu vou fazer por mim. Feliz. Eu vou ler esse mantra todos os dias. Gente, temos uma coisa, né? Temos sincronicidade, gente, nesse episódio. Comenta aí o que vocês acham, se a gente tem sincronicidade nesse episódio. Caramba, véi. Tem até uma... Aqui, ó, voltamos para nossas anotações sobre sincronicidade. O que eu anotei no dia que eu fiz esse roteiro. Eu, particularmente, considero pequenos sinais muito impactantes. No caso, eu vou só ler isso aqui e vou falar o que eu penso disso aqui, porque foi o que escrevi, né? Porque eu tenho uma percepção muito aguçada para sinais, como cores, pessoas falando a mesma coisa, palavras soltas em conversas paralelas, sinais de animais, da natureza, até mesmo barulhos que soam como confirmação, entre muitas outras coisinhas. Bom, gente, como eu disse, eu sinto que eu tenho uma percepção, ela é muito aguçada para sinais de sincronicidade. E às vezes eu fico até um pouquinho preocupada, porque às vezes a gente pensa um pouco, né? Tipo, meu Deus, será que eu tô vendo sinal em tudo? Não é possível que tudo seja tão visto, esteja tão óbvio assim, sabe? Às vezes é isso, não é possível que tudo esteja tão óbvio assim. Chega a ser uma piada porque tá tudo aqui mesmo. E a gente não vê, a gente não percebe. Quando a gente consegue ter uma percepção maior disso, a gente pensa, caramba, estava tudo aqui, sabe? No seu dia a dia, em coisas pequenas, coisas minúsculas, coisas que muitas vezes você percebe e você pensa, caramba, eu nunca teria olhado pra isso. E eu tô olhando e eu tô vendo isso dessa forma, sabe? Com esse sinal, com isso aqui, que me diz isso aqui. Às vezes um sinal que vem com uma confirmação, um barulho na hora certa, ou uma música que acaba na hora certa, sabe? Tem coisas que é exatamente o fato de você ver isso como algo que só é importante pra você, que te marca de alguma forma, que te faz pensar em algo específico, também tem isso. O fato de você pensar em algo específico quando você percebeu aquilo ali. Então, onde isso se conecta? É isso que eu penso às vezes. Onde isso se conecta? Porque às vezes você só recebe um sinal e você tem que buscar conexão em uma palavra com uma música, ou uma palavra com um pensamento seu aleatório, ou uma palavra com um momento que você ainda vai viver. Às vezes você recebe o sinal primeiro e vive depois. E às vezes você não percebe o sinal antes. Acontece muito isso comigo. Eu com minha mania, né? Teimosa. E aí eu recebo o sinal e eu não saco logo, eu não levo isso a ferro e fogo como concreta verdade absoluta.
E aí vai lá e acontece exatamente o que eu recebi, sabe? E eu acho que é importante a gente começar a ver as coisas com outros olhos, ver as coisas por outros ângulos. Eu acho que realmente chegou a hora, sabe? De a gente trabalhar isso, de a gente trabalhar nossa memória, trabalhar nossa consciência, nosso cuidado com a gente, nosso caminho, o que a gente quer seguir, o que a gente quer realmente fazer, o que a gente quer que vá adiante junto com a gente, sabe? O caminho de ninguém é fácil e a partir disso a gente vê que tem muita coisa que a gente precisa deixar, tem coisa que a gente não dá pra levar, que vai ficar pesado, que vai ficar dolorido e a gente tem que soltar. E é uma parte muito difícil a gente soltar, sabe, as coisas, mas é algo que a gente aprende. A gente passa por cima de tudo, cara. A gente consegue, a gente tá aqui, a gente tá vivendo isso, sabe? Eu acho que quem ouvir esse episódio, quem se conectar com ele, vai saber do que eu tô falando. Eu não, acho que eu falei bastante coisa, acho que eu falei coisa suficiente aqui, né? Pra vocês conseguirem pelo menos pensar sobre isso hoje. Soltei aí, joguei. Você não tinha pensado nada sobre sincronicidade e agora você tem alguma coisa para você pensar. Gostou? Aproveita para escrever também. Ajuda, viu? Ajuda muito a mente da gente. Eu sempre vou reforçar os rituais de autocuidado. Você não precisa necessariamente fazer uma coisa só, você não precisa necessariamente fazer algo extremamente específico que vá ser algum tipo de exercício, vamos dizer assim. Mas você pode fazer uma pequena coisa, uma pequena pausa no seu dia para você se ouvir. Quando você se ouve, fica mais fácil fazer sentido. Entendeu? O sinal. Quando você não se ouve, você... besteira, menina. Entendeu? Então, às vezes, você até sabe o que você precisa fazer, mas você não prestou atenção naquilo o suficiente para você fazer, sabe? É tipo eu hoje aqui com o meu cenário novo. Eu sabia exatamente o que eu precisava fazer e eu tinha tudo aqui no meu alcance, porque eu não fiz nada demais, eu não tive esforço nenhum, assim, vamos dizer, de ter que trazer algo, não, para poder fazer isso aqui. Não. Eu só tinha tudo no meu alcance e fiz. E demorei muito para ter essa percepção de que eu poderia fazer isso aqui com exatamente tudo que eu já tinha, sabe? Tava tudo ali o tempo todo e eu não tinha feito ainda. E aí eu, botei a mãozinha para trabalhar, botei a mente para trabalhar. Trabalhei o coração, preparei muito meu coração hoje para viver esse momento com vocês, gente. É importante, de verdade, estar aqui. Eu acho isso importante. É uma quebra mesmo de bloqueio, é uma quebra de uma coisa que eu não conseguia fazer isso, pô. Isso aqui eu não conseguia. Eu tinha medo, eu tinha receio, eu me bloqueava, eu não permitia. Como é que eu não vou permitir pra mim viver isso aqui? Que pra mim isso aqui é incrível, isso aqui é o que eu gosto de fazer. Chegar aqui, conversar com você e a gente criar essa conexão. Nascer alguma coisa, sair uma informação, uma comunicação, comunicar pra você uma coisa que você talvez não fosse pensar hoje, talvez você não soubesse. Colocar você pra pensar sobre uma perspectiva diferente, que talvez você não estava esperando. Eu amo isso, gente, de verdade. E eu espero que vocês gostem também. Eu acho que a gente falou bastante, né, de sincronicidade, eu acho que a gente falou bastante de bastante coisa. Não sei quanto tempo tem esse vídeo, não contei, não olhei. Já pensou se não tá gravando? Eita, lapada seca. Tá não, eu botei antes de ir pro banheiro, já pra garantir. Mas é isso, gente, eu acho que eu consegui passar hoje o que eu queria pra vocês. Sobre sincronicidade, sobre a mente da gente, sobre
o que eu tô sentindo hoje, sobre a forma que isso aqui surgiu, isso aqui nasceu e que isso aqui vai continuar, porque se tá aqui agora, não tem outra alternativa a não ser continuar e chegar exatamente onde eu preciso e eu quero chegar. Com isso aqui, que começou aqui, no meu sofá. E isso aqui vai chegar em um lugar absurdo. Vocês não têm noção. É isso, gente. Esse é o Maduverso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficar muito feliz se vocês deixarem um comentário, se vocês me derem o seu feedback. Eu acho importante, porque eu acho que é algo que faz a gente conversar, faz com que eu entenda o lado de vocês, eu entenda a visão de vocês também. Porque tudo isso aqui é a visão que eu estou tendo. Agora eu vou assistir, eu vou editar, eu vou ver várias vezes as mesmas cenas. Então, chega em algum momento que eu vi tantas vezes esse vídeo, eu ouvi tantas vezes as coisas que eu falei aqui hoje, que por um momento, pelo menos por um segundo, para de fazer sentido e eu não consigo entender. Talvez não consigo ver mesmo de fora, ver como um vídeo já pronto, editado, que só foi lançado e eu tô ouvindo, tal qual os episódios de podcast que eu ouço e tal qual esse episódio que vocês vão ouvir. Então, a visão de fora, a visão externa pra mim é algo que é importante e é algo que eu vou ficar muito feliz. Eu espero que você tenha tirado algum proveito desse episódio de hoje, que tenha sido algo que você ouviu e você gostou e você sentiu alguma coisa de diferente e você pensou alguma coisa de diferente no seu dia. É algo que, se você sentiu isso aqui do Maduverso, pra mim eu já tô extremamente feliz. Porque eu sou feliz pelo Maduverso ser algo concreto, que existe. Uma vez, há um tempinho atrás, o Maduverso era só uma coisa escrita aqui, na folha de papel, sabe? Que eu escrevi, tive uma ideia, pensei, gostei, concretizei e me identifiquei. E eu tô aqui. E é algo que eu tô ampliando, porque só de mudar o formato já é uma coisa diferente, já é algo novo pra mim. Então, é uma porta que tá aberta e eu tô entrando. E se não tiver, eu vou arrombar. E é isso. Gente, esse foi o Maduverso. Eu agradeço muito a vocês que ouviram até aqui. Sou muito grata, de verdade. Isso não é só meu, isso é algo que vocês também fazem parte, porque vocês me apoiam, vocês me dão essa força, a gente tem essa conversa, a gente tem essa troca. Então, é uma coisa que eu realmente estou feliz de concretizar. Esse cenário é especial pra mim e eu espero que vocês gostem. Se tiverem sugestão também, eu aceito sugestão, manda o que você achar que eu devo, colocar aqui, que você acha que ia combinar. Pra mim, eu acho que tá perfeito. Mas se você quiser também dar uma sugestão, eu vou aceitar. E é isso, gente. Esse foi o Maduverso. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade de estar comigo até aqui. Eu gostei muito dessa conversa que a gente teve. Eu quero que ela se prolongue. Eu quero que venham outras conversas, outros temas. Quero que venham quadros, relatos. Eu gosto muito de relatos, gente. Eu juro que eu vou trazer um podcast aqui, um episódio de relatos. É porque eu queria fazer relatos em vídeo, cara. É muito mais gostoso conversar desse jeito, véi. Ler o relato e contar pra vocês, sabe? E agora vai vir, se concretizou. Eba! Gente, um beijo pra quem fica. Esse foi o Maduverso.